O metal comum que você usa todo dia já valeu mais do que ouro, e imperadores brigavam para tê-lo na mesa enquanto serviam prata para os convidados porque a prata era mais barata. Isso não é ficção. Isso aconteceu de verdade, e a história por trás disso é muito mais estranha do que qualquer coisa que você poderia imaginar. Pensa comigo por um segundo. Existe um metal que compõe 8% de toda a crosta terrestre. 8%. Isso significa que em cada punhado de terra que você pega no jardim, em cada pedra que você chuta na calçada, em cada parede de argila vermelha que você já viu na beira de uma estrada, esse metal está lá. Ele está embaixo de cada cidade que já existiu. Ele esteve presente desde antes da Terra se formar. E mesmo assim, durante milênios inteiros, nenhum ser humano conseguiu ver um único fragmento puro dele. Não porque fosse raro, não porque estivesse escondido em algum lugar inacessível. Mas por que a natureza construiu ao redor dele uma prisão química tão eficiente que parecia intransponível? Agora volta comigo para uma cena específica que vai deixar tudo isso muito mais concreto. Imagina uma cidade grande, no meio de um inverno frio. Uma multidão se reuniu em volta de um canteiro de obras no centro urbano. Tem operários com seus casacos surrados, jornalistas anotando em blocos de papel, autoridades bem vestidas observando com expressão séria. Todo mundo olha para cima. No topo de um obelisco monumental, o maior que aquela cidade já tinha visto, trabalhadores estão posicionando uma pequena peça em forma de pirâmide. Ela pesa pouco mais de 2,5 kg. Parece insignificante vista de longe, mas em volta daquela peça tinha guarda armada, não por causa de ameaça política, não por causa de algum inimigo. Era porque aquele fragmento cinza prateado, aquela coisa que cabia na palma de uma mão, valia mais do que qualquer operário presente ganharia em um ano inteiro de trabalho. Talvez em vários anos. E não era ouro, não era platina, não era nenhuma pedra preciosa. Era o mesmo metal que você amassa e joga no lixo quando termina uma lata de refrigerante. O que aconteceu entre aquele momento e hoje não foi uma evolução gradual, foi uma ruptura. Uma virada tão violenta e tão rápida que as pessoas que viveram os dois lados dela mal conseguiram processar o que havia mudado. Um metal que era guardado em cofres ao lado de diamantes se transformou, em menos de uma geração, no material das embalagens mais baratas do mercado. E essa transformação não foi obra do acaso. Foi obra de uma sequência de eventos, descobertas, obsessões e coincidências tão improváveis que qualquer roteirista teria vergonha de inventar. Mas antes de entender como esse metal caiu, precisamos entender por que ele era tão intocável. E para isso, precisamos voltar muito mais do que alguns séculos. Precisamos voltar ao momento em que esse metal sequer existia na forma que conhecemos, quando ele ainda era apenas poeira viajando pelo espaço, vindo de estrelas que já tinham morrido. Amigos, se você está curtindo essa história, se inscreva no canal e deixe um like. Isso ajuda muito para que mais pessoas possam descobrir histórias assim. Então, poeira de estrela. Parece exagero, parece figura de linguagem, mas não é. O metal de que estamos falando não foi criado aqui na Terra. Ele foi forjado no interior de estrelas massivas, muito maiores que o nosso Sol, em temperaturas que chegam a centenas de milhões de graus. Quando essas estrelas explodiram em supernovas, espalharam esse material pelo espaço. Bilhões de anos depois, quando a nuvem de gás e poeira que daria origem ao nosso sistema solar começou a se condensar, esse metal já estava lá dentro, misturado a tudo. Quando a Terra se formou, ele se depositou na crosta em quantidades absurdas. Mas aqui começa o problema. Assim que qualquer átomo desse metal tenta aparecer em contato com o ambiente natural, ele agarra o oxigênio ao redor com uma força que não tem comparação entre os metais conhecidos. A ligação que se forma entre ele e o oxigênio é tão estável, tão energeticamente favorável, que nenhum forno da antiguidade conseguia desfazê-la. O carvão que extraía ferro do minério com facilidade simplesmente perdia essa batalha. Era como tentar cortar aço com uma faca de manteiga. O metal estava lá, em toda parte, há bilhões de anos, mas completamente blindado dentro de seus compostos,
esperando por uma tecnologia que ainda levaria milênios para ser inventada. E enquanto essa tecnologia não chegava, civilizações inteiras passaram por cima dele sem nunca suspeitar do que estava debaixo dos seus pés. Civilizações inteiras usaram esse metal sem saber, e isso é uma das coisas mais perturbadoras que eu já aprendi sobre a história da humanidade. Não estou falando de um uso acidental e sem importância. Estou falando de um recurso estratégico, comercializado por rotas inteiras de comércio, presente em receitas médicas, em processos industriais de tingimento de tecido, em tratamentos de feridas. Um recurso que movia economia e política. E o elemento central de tudo isso era exatamente o mesmo metal que ninguém conseguia ver. Os egípcios usavam um composto dele para fixar pigmentos nas fibras dos tecidos. Sem esse composto, a cor simplesmente não grudava. Era um processo que eles dominavam há séculos, passado de geração em geração, mas ninguém jamais perguntou o que exatamente, dentro daquele mineral branco, fazia aquele efeito acontecer. A pergunta científica não existia ainda, e sem a pergunta, a resposta ficou esperando por mais de 1000 anos. Foi só quando a química começou a se organizar como ciência de verdade que alguém finalmente olhou para dentro desses compostos e disse: tem alguma coisa aqui que ainda não vimos. Um pesquisador alemão, trabalhando em Berlim num laboratório cheio de frascos e cheiro acre de reagentes, aqueceu uma amostra desses minerais e isolou uma substância branca que não se encaixava em nada que ele conhecia. Ele a chamou de terra do mineral, uma forma de dizer que havia algo dentro dali ainda sem nome e sem rosto. Era o óxido do metal. Não o metal em si, mas a casca ao redor dele, o invólucro, a prisão química de que falamos antes, vista pela primeira vez de perto. Depois disso, um químico em Paris incluiu esse elemento na lista dos que deveriam existir, mas ainda não tinham sido isolados. Ele foi direto e sem rodeios ao escrever que devia haver um metal escondido ali dentro, mas que ele, pessoalmente, não sabia como tirá-lo. Anos depois, ele não estava mais vivo para ver o que aconteceria. Outro pesquisador em Londres passou corrente elétrica por amostras do composto e obteve algo que parecia metal, um brilho fraco, uma textura diferente, mas impuro demais para ser confirmado. Ele deu um nome ao elemento antes mesmo de conseguir segurá-lo nas mãos. Esse nome, com pequenas variações, é o mesmo que usamos até hoje. O que me impressiona nessa sequência toda não é o fracasso de cada um desses homens, é a persistência coletiva. Era como se cada geração de cientistas pegasse o problema pela mão, andasse um trecho com ele e então passasse para o próximo, antes de cair. Nenhum chegou ao destino, mas cada um deixou o caminho um pouco mais curto para quem viria depois. E então chegou alguém que ficou 18 anos tentando. 18 anos. Pensa nisso. Uma pessoa dedicou quase 2 décadas da vida inteira a um único problema. Trabalhando em laboratório, com o cheiro de produtos químicos impregnado nas roupas, com experimentos que falhavam de formas diferentes a cada tentativa. No final desse tempo todo, o resultado que ele conseguiu mostrar ao mundo foram pequenas esferas metálicas, algumas com menos de 1 centímetro de diâmetro. A comunidade científica ficou maravilhada. Era a primeira vez que alguém produziu o metal em forma compacta e real, não como pó, não como traço, mas como objeto que você podia segurar. Pequeno, precioso, improvável. Mas aqui está o problema que ninguém conseguia resolver. O processo para chegar àquelas esferas era absurdamente caro, lento e impossível de escalar. Cada grama custava uma fortuna em reagentes, tempo e trabalho especializado. O metal existia agora como prova de conceito, mas não como recurso real. Era como ter a receita de algo extraordinário e não ter como produzir em quantidade suficiente para mudar alguma coisa. A ciência sabia que ele existia, sabia como era, sabia o que podia fazer, mas estava completamente travada na questão de como produzir o de verdade. E foi exatamente essa brecha, entre o que a ciência sabia e o que a indústria conseguia fazer, que abriu espaço para um tipo diferente de personagem entrar na história.
Não um cientista de laboratório, não um pesquisador paciente esperando décadas por resultados, mas alguém com ambição, com conexões políticas no mais alto nível e com a disposição de transformar aquele metal raro em algo que o mundo pudesse ver e tocar. Esse alguém estava prestes a aparecer, e quando apareceu, mudou completamente o status desse metal para sempre. O homem que finalmente tirou esse metal das mãos dos cientistas e colocou nas mãos dos poderosos não era um pesquisador paciente. Era um químico com temperamento de empresário, ambições que não cabiam em nenhum laboratório e uma capacidade rara de transformar descoberta científica em produto concreto. Seu nome não importa tanto quanto o que ele fez. O que importa é que ele chegou no momento exato em que a ciência tinha provado que o metal existia, mas não sabia como produzi-lo em escala. E ele viu ali não um problema científico, mas uma oportunidade enorme. O método que ele desenvolveu era diferente de tudo que tinha sido tentado antes. Em vez de usar eletricidade, ele usou sódio metálico como agente químico para arrancar o metal de seus compostos. O processo era caro, exigia muito cuidado e produzia calor intenso durante a reação. Mas funcionava. Pela primeira vez na história, não eram esferas microscópicas saindo do processo. Eram pedaços reais, barras, objetos que você podia pegar com a mão, pesar, examinar à luz e ver o brilho prateado que nenhuma geração anterior tinha conseguido segurar. A notícia chegou ao governo, e quando chegou, chegou direto ao topo. O líder político mais poderoso da época era um homem que entendia de estratégia militar melhor do que a maioria, e quando lhe apresentaram esse metal, leve como poucas coisas conhecidas e resistente à ferrugem de forma quase sobrenatural, ele não pensou em joias, pensou em exércitos, pensou em equipamentos que não enferrujavam com a chuva, em estruturas que pesavam menos e podiam ser carregadas mais longe. Ele financiou a produção, mandou construir a primeira fábrica dedicada exclusivamente a esse metal, e enquanto o projeto militar avançava com resultados mistos, algo inesperado acontecia em paralelo. O metal começou a circular entre a elite como símbolo de sofisticação absoluta. Não como ferramenta, como status. Joalheiros o trabalhavam ao lado de pedras preciosas. Famílias ricas encomendavam objetos decorativos feitos dele. E o próprio líder que havia financiado tudo aquilo passou a usá-lo em seus jantares formais de uma forma que entrou para a história. Ele comia com talheres feitos desse metal, enquanto seus convidados, ministros, generais e diplomatas, usavam talheres de prata. Não porque a prata fosse mais bonita, mas porque a prata era mais barata. Servir prata para os convidados e reservar um metal novo para si mesmo era uma declaração silenciosa de poder que todo mundo na sala entendia sem precisar de explicação. Pensa no que isso significa. A prata, que durante séculos foi símbolo de riqueza em toda a civilização ocidental, tinha sido rebaixada a segundo lugar. O metal cinza, retirado de compostos de argila comum, havia subido ao topo da hierarquia dos materiais valiosos, e o mundo aceitou isso sem pestanejar, porque o processo de produção era tão difícil e tão caro que a raridade era real e justificada. Foi dentro dessa atmosfera de prestígio máximo que surgiu a ideia de usar esse metal para coroar o maior monumento público que aquela geração havia construído. A pirâmide que descrevemos no início, guardada como se fosse uma joia, instalada no ponto mais alto da estrutura, com pompa e cobertura da imprensa, era a expressão perfeita de um mundo que havia decidido que esse metal cinza era o mais nobre de todos. Naquele momento, nenhuma pessoa presente poderia imaginar o que estava prestes a acontecer, porque a queda, quando veio, foi de uma velocidade que a história raramente presencia. E ela veio de um lugar completamente inesperado. Não de um grande laboratório europeu, não de um governo com recursos ilimitados, mas de dois jovens sem fama, em dois países diferentes,
que nunca tinham se falado e que chegaram à mesma solução ao mesmo tempo, como se o mundo tivesse decidido que a resposta precisava existir e escolheu duas pessoas diferentes para entregá-la simultaneamente. Dois jovens, dois galpões improvisados, dois continentes, e entre eles, sem que nenhum soubesse da existência do outro, a solução que derrubaria tudo que havia sido construído em torno do prestígio desse metal. A história do que aconteceu nesses dois galpões é uma das mais estranhas e mais precisas que a ciência já produziu. Em menos de 3 anos depois da pirâmide ser instalada no topo daquele monumento com guarda armada ao redor, o mesmo metal estava sendo vendido por um preço que qualquer trabalhador comum conseguia pagar. Não caiu pela metade, não caiu 70%, caiu centenas de vezes. E isso aconteceu tão rápido que comerciantes que tinham investido fortunas em estoques desse metal viram seu patrimônio inteiro evaporar antes mesmo de conseguir vender o que tinham comprado. O que os dois jovens dos galpões descobriram, cada um no seu canto do mundo sem saber da existência do outro, foi uma solução que parecia simples demais para ser verdade. A chave estava em encontrar um mineral que, quando derretido, dissolvia o óxido do metal a temperaturas muito mais baixas do que o óxido puro exigiria. E quando a corrente elétrica passava por essa mistura fundida, o metal se separava dos outros elementos e afundava para o fundo do recipiente em forma líquida, puro, pronto para ser coletado. Sem reagentes caríssimos, sem processos artesanais lentos, sem décadas de trabalho para produzir algumas esferas microscópicas. A primeira fábrica usando esse método abriu pouco depois da descoberta, e então abriu outra, e mais uma. Cada nova fábrica produzia mais metal em uma semana do que o método anterior produzia em um ano inteiro. O preço despencou de forma tão abrupta que parecia uma queda livre. O metal que havia coroado monumentos nacionais e enfeitado as mesas dos mais poderosos estava agora sendo usado em panelas domésticas, em estruturas de construção, em peças industriais. Um homem de 50 anos, que na juventude havia visto aquele metal exposto em vitrines de joalheria, tratado como raridade absoluta, agora o segurava na mão na forma de um utensílio barato comprado no mercado. O mesmo metal, o mesmo brilho prateado, um mundo completamente diferente ao redor. O químico que havia construído o primeiro método de produção em escala, aquele que tinha sido recebido pelos poderosos e visto seu metal servido nas mesas mais exclusivas do mundo, viveu para ver tudo aquilo se transformar. Viveu para ver o prestígio que ele havia construído com anos de trabalho se desfazer em questão de meses. Não por incompetência, não por erro, mas porque dois jovens em galpões improvisados encontraram uma porta que ele não tinha conseguido abrir. Isso é uma das coisas mais cruéis que a história da ciência já produziu, e ao mesmo tempo uma das mais fascinantes. Mas aqui está o ponto que muda tudo. A queda do preço não foi o fim da história do metal. Foi o começo de uma história completamente diferente e muito maior. Porque quando algo deixa de ser símbolo de status e passa a ser acessível em escala industrial, as perguntas mudam. Não é mais quem pode ter isso, é o que podemos fazer com isso, agora que todo mundo pode ter. E a resposta para essa pergunta foi construída ao longo das décadas seguintes em lugares que ninguém esperava. Não em joalherias, não em salões de banquete, mas em oficinas de mecânicos, em hangares de aviação e nos campos de batalha das maiores guerras que o mundo já viu. O metalurgista trabalhando em Berlim numa manhã comum de segunda-feira abriu a porta do seu laboratório, olhou para amostras de uma liga metálica que havia deixado descansando durante o fim de semana e ficou parado sem conseguir acreditar no que os instrumentos estavam mostrando. A dureza tinha aumentado sozinha, sem intervenção, sem aquecimento adicional. Simplesmente descansando à temperatura ambiente ao longo de 2 dias, a liga havia se tornado significativamente mais resistente do que era na sexta-feira. Ele refez o experimento, aconteceu de novo, refez mais uma vez, sempre o mesmo resultado.
O que estava acontecendo naquele metal em repouso era invisível a olho nu, mas os átomos de cobre dentro da liga estavam se reorganizando lentamente em arranjos que criavam tensões internas na estrutura cristalina, e essas tensões impediam que o metal cedesse com facilidade. O resultado prático era uma liga que combinava algo que parecia impossível de ter ao mesmo tempo. Era muito mais leve do que o aço e quase tão resistente quanto ele. 3 vezes mais leve, para ser mais exato. Esse material recebeu um nome que veio da cidade onde a fábrica que o produziu estava localizada, e não da palavra durável em nenhuma língua, embora a semelhança sonora tenha sido uma coincidência de marketing que ninguém planejou e todos aproveitaram. E os primeiros a perceberem o que esse material poderia fazer não foram construtores nem arquitetos. Foram as pessoas que estavam tentando colocar estruturas enormes no ar e que até então lutavam contra um inimigo implacável chamado peso. O mesmo metal que havia sido guardado em cofres ao lado de diamantes estava agora voando sobre campos de batalha e decidindo o resultado de guerras inteiras, e quase ninguém no chão percebia a conexão. A liga mais leve e resistente que o metalurgista havia descoberto por acidente numa manhã de segunda-feira se tornou a espinha dorsal da aviação militar no momento em que a aviação militar passou a determinar quem vencia e quem perdia conflitos em escala global. A lógica era brutal e simples. Um avião é basicamente uma batalha constante contra o peso. Cada quilo a menos na estrutura é combustível a mais carregado, distância a mais percorrida, carga a mais transportada. E quando o material disponível era 3 vezes mais leve que o aço com resistência comparável, a matemática do conflito aéreo mudava completamente. Os países que conseguiam produzir esse metal em grandes quantidades construíam mais aviões, mais rápido, com melhor desempenho. Os que não conseguiam ficavam para trás de uma forma que nenhuma estratégia terrestre conseguia compensar. Em alguns dos maiores conflitos do século passado, a quantidade de metal produzida por cada lado era quase um mapa do resultado final antes mesmo das batalhas acontecerem. Não é exagero dizer que fábricas de metal decidiram guerras tanto quanto exércitos. As nações que dominavam a produção controlavam o céu, e quem controlava o céu controlava praticamente tudo o mais. O abastecimento desse metal para países que não tinham capacidade de produzi-lo em escala suficiente se tornou uma operação estratégica de primeira ordem. Barcos cruzavam oceanos carregados de lingotes e peças. Cada carregamento era vital. Fábricas trabalhavam em turnos contínuos, 24 horas por dia, 7 dias por semana, porque parar a produção mesmo por algumas horas tinha consequências que se espalhavam por toda a cadeia de construção de aeronaves. Mas o que aconteceu com esse metal quando as guerras terminaram é talvez a parte mais subestimada de toda essa história. Porque ele não voltou para os laboratórios, não ficou restrito à indústria pesada. Ele entrou na vida comum de cada pessoa de uma forma tão silenciosa e tão completa que hoje é praticamente impossível passar um único dia sem tocá-lo dezenas de vezes sem perceber. A embalagem da sua bebida, a janela do apartamento, a estrutura do seu notebook, o suporte interno do carro que você dirige, o refletor do farol que iluminou a estrada ontem à noite. Tudo isso é o mesmo metal que imperadores guardavam como símbolo de poder supremo. Só que agora você o amassa com uma mão e joga fora sem pensar 2 vezes. E aqui está algo que quase nenhuma história sobre esse metal menciona. O composto puro dele, o óxido que a natureza usa como prisão química ao redor do metal, é um dos materiais mais duros que existem no planeta. Dureza 9, numa escala onde o diamante é 10. Quase igual ao diamante em resistência ao risco. E quando esse óxido puro recebe uma quantidade mínima de impureza de cromo, menos de 0,01%, ele muda de cor e se torna vermelho profundo. Isso é um rubi. Quando recebe traços de ferro e titânio em proporções diferentes, fica azul intenso. Isso é uma safira.
As pedras preciosas que pessoas usam em anéis e colares valendo fortunas são quimicamente o mesmo composto que envolve e protege o metal mais comum que você usa no dia a dia. A natureza fez tudo com o mesmo elemento e apenas trocou o detalhe mínimo de impureza para criar coisas que o mundo trata como completamente diferentes. O primeiro laser da história funcionou com um cristal sintético desse mesmo composto. Um cilindro de óxido do nosso metal com traços de cromo, iluminado por uma fonte de luz intensa, emitiu o primeiro feixe laser que a humanidade já produziu. Então, quando alguém diz que o laser é uma tecnologia sofisticada e distante do cotidiano, na verdade está descrevendo algo construído com um parente químico direto da lata que está na sua geladeira agora. E tem mais: o pó fino desse metal, misturado com outros compostos, foi usado como combustível em foguetes espaciais. Não como estrutura, como combustível que queima e gera empuxo. Cada lançamento consumia dezenas de toneladas desse pó. O metal que virou embalagem descartável também empurrou humanos para fora da atmosfera terrestre. Existe ainda uma aplicação que pouquíssimas pessoas conhecem e que me deixou genuinamente sem fala quando descobri. Um isótopo radioativo desse metal, formado quando raios cósmicos de alta energia atingem rochas na superfície da Terra, se acumula em concentrações previsíveis ao longo do tempo. Medindo essa concentração numa amostra de rocha, cientistas conseguem calcular há quanto tempo aquela superfície ficou exposta ao céu. Quanto tempo atrás uma geleira recuou e deixou aquela pedra à mostra? Há quanto tempo um deslizamento de terra aconteceu? Com precisão de milhares de anos. O metal que você descarta está incorporado em rochas, funcionando como um relógio que marca eras geológicas, tique a tique, em ritmo que nenhum humano vivo consegue perceber diretamente, mas que a ciência aprendeu a ler. Agora feche o círculo comigo. Esse metal nasceu dentro de estrelas que explodiram bilhões de anos antes da Terra existir. Viajou pelo espaço como poeira cósmica. Se depositou na crosta do nosso planeta em quantidades maiores do que qualquer outro metal. Ficou trancado durante milênios atrás de uma barreira química que civilizações inteiras não conseguiram atravessar. Foi descoberto por acidente em compostos que povos antigos usavam sem entender. Foi isolado por cientistas que dedicaram décadas e não chegaram além de esferas do tamanho de grãos de areia. Virou símbolo de poder supremo e foi coroamento de monumentos nacionais. Teve seu preço destruído por 2 jovens em galpões improvisados em 2 continentes que nunca se encontraram. Voou em asas de aviões que mudaram o curso de guerras. Empurrou foguetes para o espaço. Forma rubis e safiras. Alimentou o primeiro laser da história. Marca o tempo em rochas como um relógio de bilhões de anos. E agora está na sua mão, na forma mais barata e descartável que existe. A moral dessa história não é sobre preço ou raridade, é sobre percepção. O valor que atribuímos às coisas quase nunca tem a ver com o que elas realmente são. Tem a ver com o que sabemos sobre elas no momento em que as olhamos. O metal não mudou. O que mudou foi o conhecimento humano ao redor dele. E quando o conhecimento muda, o mundo inteiro se reorganiza. Agora eu quero te fazer uma pergunta que vai ficar na sua cabeça. Se o elemento mais comum da crosta terrestre ficou completamente invisível para a humanidade por milênios inteiros, o que mais está bem debaixo dos nossos olhos agora, abundante e óbvio, esperando que alguém finalmente faça a pergunta certa para revelar o que está escondido ali dentro? Escreve nos comentários o que você acha que ainda não vimos. Se essa história te surpreendeu, deixa o like e se inscreve no canal. Isso ajuda muito e garante que você não perca o que vem por aí.